Vou ler aqui em Gênesis 37, 12 por diante, que diz assim: vendido pelos irmãos. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. Israel disse a José, Jacó, disse a seu filho José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando o rebanho perto de Siquém. Quero que você vá até lá. O pai Jacó, Israel, mandou que José fosse até lá, onde os irmãos se encontravam em Siquém. E José obedeceu, mesmo sabendo que os irmãos o odiavam, mesmo sabendo que os irmãos não estavam gostando dele, que o ódio tomou conta dos corações dos irmãos. Mas José foi, obedeceu o pai e disse: sim, Senhor. José respondeu ao pai: sim, Senhor. Disse-lhe o pai de José: vá, vê se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó, Israel, enviou seu filho José para saber se estava bem com os irmãos e com o rebanho, para que José trouxesse notícia dos irmãos e do rebanho. Aleluia. E traga notícia. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Jacó enviou José quando estava no vale de Hebrom. Disse-lhe o pai: vá, vê se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Quando José se aproximava de Siquém, se perdeu. Um homem o encontrou. José se perdeu. Um homem o encontrou, José, vagueando pelos campos. E lhe perguntou: que é que você está procurando? José respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem a José: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dontã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dontã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegassem
perto de José, planejaram matá-lo, José. Antes, eles viram José de longe. E antes de chegar, já começaram a planejar a matar o irmão. A matar José. Porque o ódio estava no coração deles já, a ponto de querer matar o irmão. Eles já viram ele de longe e já planejaram a morte do irmão. Antes de chegar perto dele, já planejou a morte do irmão. E disseram, lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros, aquele sonhador já vem. E agora? Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. Planejaram em matar o irmão e jogar no poço, nos poços. E diremos que um animal selvagem devorou ele. Veremos então o que será dos seus sonhos. Ele morto. Vamos ver o que será do sonho dele. Porque ele sabia que o sonho podia se tornar realidade com ele vivo. Mas ele morto, não. Veja o plano de matar o outro, para que o sonho não se fosse concretizado. O sonho não se realizasse. Quantos sabendo que ele disse, se matar esse sonhador, eu quero ver o que é de ser desse sonho dele. Veremos então o que será dos seus sonhos. Mas um dos irmãos, Rubens, ouviu isso, ouviu o plano deles e tentou livrar o irmão José das mãos dos outros irmãos. Ele tentou livrar, dizendo, não lhe tiremos a vida dele. Não tiremos a vida. E acrescentou os outros irmãos que estavam tramando contra a vida do outro. Não derrame sangue. Esse foi o que o irmão Rubem, ele teve essa ideia de dizer para que os irmãos não derramassem sangue, que jogasse o irmão José naquele poço no deserto, que ele fosse jogado num poço no deserto, mas não toque nele, não derrame sangue, não mate ele.
irmão e levá-lo de volta ao pai. Chegando José próximo dos irmãos, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa que o pai o deu. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Quando os irmãos se assentaram para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Remaná Santo Rihela faz. Judá, um dos irmãos de José, disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matamos o nosso irmão? O que é que ganhamos? Se matamos o nosso irmão, o que é que ganhamos com isso? O que é que ganhamos? Se matamos o nosso irmão e escondemos o seu sangue. O que era que eles iam ganhar em matar o irmão e esconder o sangue do irmão? O que é que eles iam ganhar? Foi essa pergunta que ele fez para os seus irmãos. O que era que eles iam ganhar em matar o irmão e esconder o seu sangue? O que era que eles iam ganhar com isso? A ideia que ele teve, Judá, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Ele teve a ideia em vendê-lo o irmão. A ideia que ele teve foi em vendê-lo o irmão. E disse para os outros: vamos vendê-lo a eles, aos ismaelitas. Não tocaremos nele, vendemos. Afinal, é nosso irmão. Não vamos tocar nele. Vamos vender ele, porque afinal, ele é o nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram com ele em não vender, em não matar José, e sim vendê-lo. Aleluia. Realabassuia de paz. Realabassu. Realabassantolamite. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram deles, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. José foi tirado do poço pelos seus irmãos
e venderam o irmão por 20 peças de prata aos ismaelitas. Aleluia. Que levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava no poço, rasgou suas vestes e voltando, porque Rubens não estava junto com eles. Essa proposta de vender José, Rubens não estava junto. Foi os outros. Foi Judá com os outros irmãos. E quando Rubens chegou, que voltou ao poço para ver, viu que José não estava lá no poço, rasgou suas vestes e voltando os seus irmãos disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Para onde irei? Porque o jovem não está no poço. Então eles mataram um bode. Eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José, a túnica que o pai deu para José, e mandaram ao pai com este recado. Eles mataram um bode, molharam no sangue do bode e mandaram para o pai. Não tiveram nem compaixão do pai. Como o pai ia ter a reação, eles nem imaginaram isso. Como Jacó e Israel amava muito o filho. Qual é a reação do pai em ele pegar a túnica que o pai deu para o filho, matar um bode, mergulhar no sangue e mandar para o pai? Mandaram o pai com este recado. Ainda mandaram um recado: achamos isto. Veja se é a túnica do seu filho. O pai sabia que a túnica era do filho, porque foi ele que deu. Outra idêntica é difícil fazer. Sempre tem detalhes diferentes. Por mais que queira fazer idêntica, igual, mas sempre tem detalhes diferentes. E o pai, ao olhar para aquela túnica cheia de sangue, viu que era do seu filho mesmo. Ele conheceu. Aleluia. O pai reconheceu a túnica. Foi o pai que deu com muito amor a seu filho. O pai reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Foi o que o pai pensou. O pai veio na mente dele que um animal
selvagem tinha devorado o filho José, que José foi despedaçado. Esse foi o pensamento que veio a Jacó, a Israel. E o seu pai, o pai de José, Jacó, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo. Mas Jacó, o pai de José, recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. O filho tramou, os filhos tramaram vender o irmão. O filho matou um bode, sujou da túnica que o pai deu para o filho. O pai, por causa de inveja, ódio do irmão, tramaram, mas não sabendo que o sonho de José se tornou realidade. Vemos a passagem de José, nós lendo, vemos que o sonho se tornou realidade. Jacó ficou tão triste que ele disse: não, chorando descerei à sepultura. Deixa eu chorar. Chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Veja o sofrimento que aqueles irmãos fizeram. Tramaram para o pai. Mas graças a Deus que José estava vivo. Aleluia! Jacó continuou chorando pelo seu filho. Ora, manassuia deleite. Continuou chorando. Rita lamassou. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar. Nesse meio tempo, novamente, José foi vendido. Foi vendido pelos irmãos. Quando chegou no Egito, no meio tempo, os midianitas venderam novamente José. Olha o propósito na vida de José. Novamente os midianitas venderam José a Potifar. José foi vendido 2 vezes. Vendido pelos irmãos e vendido pelos midianitas. E Potifar era oficial de Faraó, o capitão da guarda. Potifar era o capitão da guarda, o oficial de Faraó, o rei do Egito. É assim. Deus age. E quando no andamento das passagens de José, da história, nós vemos
que o final de José, que se cumpriu os sonhos. Mas se os irmãos estavam com ódio dele já, contar, e o ódio dele aumentou depois dos sonhos. O ódio dos irmãos aumentou depois dos sonhos de José. Ele já estava com ódio por causa do amor do pai por José. E depois dos sonhos foi que o ódio aumentou mais ainda. Mas muitas vezes não entendemos os planos de Deus, os propósitos de Deus. Muitas vezes gera sofrimento. Mas só depois é que vê o sonho sendo realizado. Que Deus nos abençoe.